Olá pessoal, vamos continuar mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre desmame, interrupção de ventilação mecânica e drenagem torácica. Na aula passada nós falamos sobre ventilação mecânica, indicações, cuidados, né? Então as formas de intubação já foi falado em outra aula. Então hoje nós vamos falar sobre o desmame e interrupção da ventilação mecânica. Também responsável por esse processo é o médico intensivista que está cuidando desse paciente. Nós apenas acompanhamos e auxiliamos nos procedimentos, tá? Então, é importante nós entendermos os termos, entendermos como é realizada essa avaliação, porque não é feito de qualquer maneira. É toda uma avaliação clínica, física desse paciente, para poder determinar se ele tem ou não como sair desse suporte ventilatório. Então, começar falando de definições, né? Sabemos que a palavra desmame em si ela tem um amplo significado, mas falando de desmame em relação à ventilação mecânica, refere-se ao processo de transição da ventilação artificial para a ventilação espontânea, ou seja, do paciente que ele estava dependendo de um ventilador mecânico e vai passar a depender ou respirar normalmente, sozinho, sem ajuda de nada, né? Então, desses pacientes que permanecem por um tempo sob ventilação mecânica invasiva superior a 24 horas. Então, paciente que ele está ali no suporte utilizando o ventilador mecânico há um tempo superior a 24 horas, quando for removê-lo, é necessário passar por esse processo de transição chamado de desmame. E aí, assim como existe o desmame, como vocês percebem, é algo gradativo. Como vocês sabem, é algo gradativo. Não é algo que foi lá, desligou o ventilador e pronto, deixa o paciente respirar sozinho. Não, desmame é algo que vai acontecendo, uma observação e avaliação gradativa. A interrupção da ventilação mecânica é isso que o próprio nome diz. Refere-se aos pacientes que toleraram o teste de respiração espontânea, porque antes de ele passar por essa interrupção, vai acontecer o processo de desmame. Nesse processo de desmame é avaliada a tolerância desse paciente de conseguir respirar sozinho, de conseguir respirar espontaneamente e que podem ou não ser elegíveis para extubação, que é importante entender essa parte. O fato de o paciente não precisar mais do ventilador mecânico não significa que o tubo vai ser removido, ou o tubo orotraqueal, ou nasotraqueal, ou a traqueostomia. Então, ele pode não precisar mais do ventilador mecânico, mas ele, por um tempo, ainda vai ser mantido com esses tubos, conforme a avaliação médica. Que aí, depois que ele passa por esse teste de tolerância espontânea, ele consegue respirar sozinho, foi aprovado, né? A equipe avaliou, tá dando tudo certo, tira ele do ventilador mecânico. Tirou o ventilador mecânico, o próximo passo é verificar se vai dar para retirar o tubo. Então, o teste respiratório espontâneo, método de interrupção de ventilação mecânica, é a técnica mais simples, estando entre as mais eficazes para conseguir desmamar esse paciente. Tá? Então, os testes de respiração espontânea, eles serão realizados para conseguir fazer com que haja interrupção da utilização do ventilador mecânico. E existem dois termos que a gente vai utilizar aí, posteriormente à necessidade de a eliminação do uso do ventilador mecânico, que vocês podem ver essas palavras no prontuário, né? Podem ver essas palavras, ou até mesmo o médico se referir a esse processo com essas palavras, e é importante vocês saberem o significado e a diferença delas. Então, tem-se a extubação. A extubação é quando a remoção, a retirada dos tubos endotraqueais, que são os tubos que são introduzidos por via nasal ou oral. Então, quando há remoção desses tubos, a gente chama de extubação. Quando há a remoção de um tubo de traqueostomia, que é aquela via cirúrgica feita, quando há a remoção dessa via, então é chamado de decanulação, tá? Então, existe essa diferença. Extubação é quando é removido os tubos endotraqueais. Decanulação é quando há a remoção do tubo de traqueostomia. Denomina-se reintubação ou fracasso de extubação
quando vai ter a necessidade de o paciente voltar à utilização de uma via aérea artificial. Então, às vezes, ele passou por todo o processo, tirou o tubo, né, fez o processo de extubação, e aí ele acaba tendo a necessidade de voltar a depender de um suporte ventilatório. Aí, nesse caso, denomina-se como reintubação, porque vai ter que colocar o tubo novamente. E, infelizmente, seguido de um fracasso dessa extubação. A reintubação ela vai ser considerada precoce quando ocorre em um tempo menor que 48 horas após a remoção de um tubo ou do tubo endo ou do tubo de traqueostomia. Sucesso e fracasso da interrupção da ventilação mecânica. Define-se como sucesso da interrupção de ventilação mecânica um teste de respiração espontânea bem sucedido. Então, ele passou nesse teste, a gente diz que pode haver aí um sucesso, né? Existe um sucesso nessa recuperação do paciente em relação a respirar espontaneamente. Os pacientes que obtiveram sucesso no teste de respiração espontânea devem ser avaliados quanto à indicação da retirada da via aérea artificial, que no caso são os tubos, né? Em caso de fracasso de interrupção de ventilação mecânica, deve-se oferecer suporte ventilatório que promova repouso da musculatura. Então, se esse paciente ele não conseguiu respirar sozinho, ele forçou muito essa musculatura torácica, de forma que há necessidade de mantê-la em repouso por um período de tempo. Revisão das possíveis causas desse fracasso, então o médico avalia novamente o que foi que levou esse paciente não conseguir respirar sozinho, né? E aí, dependendo da causa, eliminar essa causa ou trabalhar essa causa para que não ofereça mais essa complicação para o paciente. Planejamento da estratégia a ser adotada posteriormente, né? Porque ele vai ter que tentar novamente remover esse paciente da ventilação mecânica. E aí ele vai, junto com a equipe, analisar uma nova estratégia de evoluir, de conseguir fazer esse processo de desmame. Então, sucesso no desmame da ventilação mecânica. Define-se, então, como um sucesso de desmame da ventilação mecânica a manutenção da ventilação espontânea por pelo menos 48 horas. Então, o paciente que ele consegue passar pelo menos 48 horas respirando sem o ventilador mecânico, significa que houve aí um sucesso nesse desmame da ventilação mecânica. Ventilação mecânica prolongada. O que nós falamos que é uma ventilação mecânica prolongada? Lembra que para eu considerar que o paciente ele vai entrar em desmame, ele tem que estar um tempo superior a 24 horas. Né? Então, ele passa aí, ele está um tempo superior a 24 horas. Dependendo do ventilador mecânico, ele está sob ventilação mecânica. Ele está fazendo uso, né, de uma ventilação artificial. E aí, nesse caso, a gente leva em consideração também esse paciente diz que isso é prolongado, que essa ventilação mecânica é prolongada, quando esse paciente ele depende da assistência ventilatória, que pode ser invasiva ou não, por mais de 6 horas, por um tempo superior a 3 semanas. Então, tem um paciente que ele já está mais de 24 horas dependendo do ventilador mecânico, e o tempo que ele fica dependendo desse ventilador mecânico é por um tempo de 6 horas por dia e já está há 3 semanas na mesma situação. Então, isso, eu digo que eu tenho um paciente que olhei para um paciente, eu verifiquei o prontuário, significa que ele está em ventilação mecânica prolongada. Apesar de programas de reabilitação, correção de distúrbios funcionais e utilização de novas técnicas de ventilação, esse paciente ele continua dependendo desse ventilador mecânico. Então, identificando pacientes elegíveis para o teste de respiração espontânea. A avaliação para iniciar o teste de respiração espontânea deve ser baseada primariamente na evidência de melhora clínica, oxigenação adequada, né? Então, avalia-se a situação clínica do paciente, o que levou ele a necessitar da ventilação mecânica, se houve melhora, se houve um avanço, se houve, o médico vai fazer as próximas avaliações. Oxigenação adequada, estabilidade hemodinâmica. Então, isso também vai ser levado em consideração
essas avaliações para poder conseguir dizer, não, esse paciente ele já consegue, talvez ele consiga passar por um teste de tolerância à respiração. Ele consiga respirar sozinho. Então, nós vamos verificar, né, começar esse processo. Uma vez bem sucedido o teste de respiração espontânea, outros fatores deverão ser considerados antes de proceder à extubação, tais como nível de consciência também deve ser levado em consideração, grau de tolerância, grau de colaboração, do paciente, né, se há uma colaboração dele em conseguir voltar a respirar sozinho, sua capacidade de eliminar secreções respiratórias. Então, isso também é levado em consideração. Eu coloquei um quadro aqui que fala dos critérios de interrupção do teste de ventilação espontânea. Então, às vezes o paciente ele foi colocado para fazer a respiração espontânea, só que se ele apresentar esses sinais aqui, significa que aí não tem mais como continuar, vai ter que parar e tentar depois. Então, o que é avaliado? Frequência respiratória. Vamos supor, comecei a acompanhar esse paciente a voltar a respirar sozinho, né? Fazer o teste de tolerância à respiração espontânea. Só que toda vez quando nós começamos avaliando, a frequência respiratória dele está maior que 35 inspirações por minuto, saturação arterial de oxigênio está menor que 90%, frequência cardíaca maior que 140 batimentos por minuto, pressão arterial sistólica superior, né, maior que 180 milímetros de mercúrio ou menor que 90 milímetros de mercúrio. E aí ele, com todos esses sintomas junto, ele pode apresentar agitação, sudorese, alteração do nível de consciência. Então, quando ele começa a apresentar pelo menos uns 3 desses sintomas aqui, a gente continua avaliando, mas aí significa que a gente tem que verificar, né, passar para o enfermeiro, se a gente está ali, a equipe está ali acompanhando, vai ter que interromper e tentar de novo depois. Condutas do paciente que não passou no teste de respiração espontânea. Vai ter que colocar ele em repouso, essa musculatura, porque ele tentou, né, ele fez um esforço, mas não conseguiu. Então, nesse caso, a gente vai colocar esse paciente com essa musculatura em repouso, que deverão retornar à ventilação mecânica e permanecer por 24 horas em um modo ventilatório que ofereça conforto ao paciente, ou seja, vai deixar ele em repouso, confortável. O médico novamente vai fazer a avaliação clínica para poder retornar a um teste novamente de respiração espontânea. A nova tentativa é importante que seja feito 24 horas após a falha dessa primeira, e aí nesse caso vai ter que avaliar para poder realmente iniciar essa nova tentativa. Então, condutas no paciente que passou no teste de respiração espontânea. Então, ele conseguiu sair, né? Ele passou lá no teste de respiração espontânea, e aí, se ele passou no teste de respiração espontânea, ele não depende mais do ventilador mecânico. Ou seja, passou em tudo, o que vai ser removido? O tubo. Para o tubo ser removido, isso aqui vai ter que ser levado em consideração. O motivo que levou o paciente à ventilação mecânica, se realmente foi resolvido. Se a doença que levou ele à necessidade de ventilação mecânica foi realmente resolvido, então não vai ter o risco dele voltar a necessitar do ventilador novamente. Já é um candidato para tirar esse tubo. Troca gasosa. Está sendo feito normalmente, isso vai ser avaliado lá pelos monitores e exames do paciente. Avaliação hemodinâmica, capacidade de iniciar esforço inspiratório sozinho, ele tem essa capacidade, nível de consciência, tosse, lembra que ele tem que ter esse reflexo para expelir as secreções, o equilíbrio ácido básico dele tem que estar nos valores considerados normais, que em média de 7,35 a 7,45 o valor do pH, balanço hídrico. Qualquer sobrecarga hídrica que esse paciente tem, ela deve ter sido corrigida. Eletrólitos séricos, os valores normais, né, desses minerais devem estar compatíveis, né, devem estar normais nesse paciente, e ele não deve precisar de nenhuma cirurgia em tempo próximo. Então, se o paciente ele tem essa positividade em relação a essas avaliações,
significa que, além de ele ter saído do uso do ventilador mecânico, ele também pode já ser removido o tubo, tá? Então, ele vai ficar ali tranquilamente, sem ventilação mecânica, sem aparelho e sem tubo. E aí tudo isso é avaliado, é por partes. Não vai ser tirado ventilação mecânica e tubo só de uma vez. Vai ser feita uma avaliação para poder seguir gradativamente essa independência do paciente de um suporte ventilatório. Cuidados gerais que são levados em consideração. Nós a equipe, né, de enfermagem, faz higiene, auxilia, abre materiais, providencia materiais ali no procedimento. E outros procedimentos que nós fazemos em relação a essa pré-extubação, antes de proceder, colocamos o paciente numa posição de entre 30 e 45 graus. É a posição que nós adotamos para um paciente que está entubado, está fazendo uso do ventilador mecânico e tem também complicações respiratórias. É indicado que também faça a aspiração dos tubos ou das vias aéreas superiores, tá? Então, faz a aspiração de secreções para que não aconteça uma broncoaspiração durante esse processo de extubação. Então, gente, com relação ao desmame, é algo mais simples, é algo só para vocês entenderem que é gradativo, juntamente ao processo de desmame e extubação e interrupção da ventilação mecânica. Anda em conjunto as fisioterapias respiratórias, que são extremamente importantes para esse paciente ele voltar a conseguir respirar sozinho, tá? Então, é um conjunto, é uma equipe que tem que trabalhar em conjunto para obtermos esse sucesso, né, em relação ao tratamento desse paciente. E agora nós vamos falar de drenagem torácica. Drenagem torácica também é um procedimento que vocês já devem ter visto em outras aulas, clínica cirúrgica, centro cirúrgico. A gente só vai rever porque também é um dispositivo que o paciente ele usa dentro da unidade de terapia intensiva, pode ser, tá? Não é via de regra, dependendo da situação que ele se encontre, ele pode necessitar dessa drenagem torácica, e por isso a gente está revendo também. Então, o dreno de tórax, ele é um tubo que ele é instalado de forma cirúrgica no espaço intrapleural do pulmão, através de uma incisão no tórax, né? Então, é feito pelo médico, cirurgião geral, cirurgião de tórax, e geralmente são os especialistas que irão introduzir esse tubo. Entre as principais finalidades quanto esse processo de drenagem é conseguir drenar líquidos, que pode ser sangue, pus e até mesmo ar, assim garantindo a expansão pulmonar durante a ventilação desse paciente, tá? Então, um tubo instalado. Geralmente o leito, né, para os pacientes que passaram por essa drenagem, né, que estão com esse dreno instalado, é colocar o leito no ângulo de 45 graus. O paciente deve ficar em decúbito dorsal. Dependendo dos procedimentos que a gente vai realizar e até para prevenir lesão por pressão, nós podemos colocá-lo lateralizado, mas é importante nós avaliarmos essa necessidade e que não seja por muito tempo. A drenagem é feita no nível do 5º ou 6º espaço intercostal, do jeito que vocês estão vendo aqui na imagem. As principais complicações que o paciente pode ter, isso vai depender muito da situação clínica dele, são queixas álgicas no local onde foi feito o procedimento, laceração do pulmão, o diafragma pode ser perfurado e formação de edema nos pulmões, tá? São algumas das complicações que podem existir durante ou até mesmo depois desse procedimento. Quanto aos principais cuidados que nós devemos ter, acompanhar o paciente para a realização de raio-x, se for o caso, né? Realizar todos os dias o curativo no local da inserção do dreno, isso também vai depender do local que você trabalha. Geralmente nós fazemos nas primeiras 24 horas de pós-operatório esse curativo fechado e posteriormente às vezes é mantido um curativo aberto, que é somente a higienização diária com soro, mas aí vai depender muito do setor. Aferir sinais vitais de 4 em 4 horas durante os primeiros dias após a realização do procedimento. Na UTI, a gente estava monitorando esse paciente constantemente, né? Então, é algo de nós ficarmos atentos ao monitor mesmo. Registrar o aspecto e volume do líquido eliminado.
posicionar o frasco abaixo do nível do tórax do paciente. E quanto aos cuidados em relação à substituição do líquido desse dreno, é importante que seja feita a cada 24 horas e feita pelo enfermeiro, tá? De preferência essa troca, o certo, o ideal é que seja feito pelo enfermeiro do setor. Ok, pessoal? Então, quanto à drenagem torácica, é isso, e ventilação mecânica também. Qualquer coisa, ainda estarei à disposição aqui pelo grupo para tirar dúvidas de vocês.